Muito bem, então Joseph Campbell apresenta aqui para gente três pontos principais do percurso de uma aventura mitológica, que o nosso herói aqui também vai seguir, que é, inicialmente, em um ritual de passagem, a separação, a iniciação e o retorno. Tá? Trata-se de uma unidade nuclear aqui do monomito, que é algo comum a diversos mitos de diferentes culturas. Tá? Esse primeiro estágio da jornada mitológica, denominado aqui o chamado da aventura, é o momento que Nohim tanto ansiava, né? Quando o destino o convoca e transfere seu foco da sociedade de Zenla para um desconhecido, algo que ele tanto queria, né? Ele falava tanto que queria explorar o desconhecido, conhecer novos mundos, enfim. Aqui ele vai ter exatamente essa oportunidade que ele sempre quis. Gente, o Joseph Campbell aqui, esse mitólogo, ele não apenas é muito reconhecido, mas ele foi utilizado, né, esse livro, O Herói de Mil Faces, ele foi utilizado como uma espécie de guia para o George Lucas quando ele escreveu ali Star Wars, tá? Então, sempre que ele tinha ali alguma dúvida ou algo que ele achava que não estava se encaixando, ele recorria a esse livro, O Herói de Mil Faces, observava no monomito a estrutura do mito e ele via ali exatamente o que ele precisava acrescentar na história de Star Wars. Não à toa que é um sucesso, eu pelo menos sou super fã, né? Eu acho que é uma história sensacional e que daria para ser continuada eternamente, né? Mas enfim, ele vai dizer aqui então que esse desconhecido pode se apresentar de diversas formas a depender da mitologia apresentada, tá? Mas é sempre um lugar ali que é habitado por seres extremamente fluidos, polimorfos, né? Seres das mais variadas formas, cores e personalidades, né? E também é um desconhecido onde ele vai encontrar ali tormentos inimagináveis, mas vai poder realizar façanhas sobre-humanas, né? A façanha convencional do herói, ela começa com alguém que sente ali tá faltando algo entre as experiências normais que são permitidas aos membros ali da sua sociedade, ou algo de quem foi usurpado alguma coisa, né? Ambas hipóteses ocorrem aqui no caso de Nohim. Ele tinha ali o seu ímpeto de aventura suprimido pela sociedade, que já não mais incentivava esse tipo de pesquisa, né? Mas que agora ele renascia para explorar o cosmo, tendo usurpado então a sua antiga vida, que incluía ali a sua amada, Shalabal, e a sua civilização, que ele tanto admirava. O herói ele parte então para vivenciar ali uma série de aventuras que vão ultrapassar o seu normal, né, aquilo que ele está acostumado, seja para que ele possa recuperar o que ele tinha perdido, né, ou para que ele possa descobrir algo ali cuja profundidade transcende o mundo físico, que é o que a gente vê que ele sempre procurou. Ele justifica, então, ter se voluntariado para servir como o arauto de Galactus, né? Gente, o arauto, vocês lembram quem que é? Aquele que anuncia a chegada, né? Toca a trombeta lá e, enfim, e anuncia a chegada de alguém muito importante. Então ele diz que ele se voluntariou para ser arauto de Galactus, porque ele assim o guiaria a planetas com núcleo de energia que fossem capazes de sustentar o vilão, mas que não tivessem vida inteligente. Com isso ele acredita então salvar inúmeras vidas, né, e civilizações, e que essa seria a verdadeira filosofia de Zenla, né, esse sacrifício pelo bem do próximo. No entanto, fica muito claro que Nohim estava ansioso por um propósito, né? O que se constata é que tanto pela insatisfação pré-existente que nós vimos, quanto pela afirmação de sua própria esposa, ao observar que isso é o que ele sempre desejou por toda a vida, que finalmente ele teria então a oportunidade de explorar as galáxias como ele sempre quis. E, por fim, ela o adverte ali a utilizar bem e sabiamente essa oportunidade. Seguindo então esse enfrentamento entre o herói e o vilão, o apelo que Nohim faz a Galactus de que fosse preservado ali o seu planeta, a sua civilização, é acolhido. E com uma rajada ali do seu poder, Galactus sela esse acordo e faz com que o personagem se torne então o seu arauto, né, o surfista prateado. Ocasião em que ele é praticamente ali desintegrado, né, reduzido a algo que a figura mostra ali como sendo muito semelhante ao modelo popular de átomo, né, aquele modelo orbital, né, modelo planetário, que é um núcleo, né, orbitado ali pelos elétrons e um sistema similar ali ao dos planetas em torno do Sol, né.
E esse já não é mais o sistema utilizado, a gente ainda vai ver isso mais para frente, mas enfim, é um modelo clássico, né? E ele renasce então desse modelo de átomo como sendo o surfista prateado, o grande arauto de Galactus. Coincidentemente ou não, Joseph Campbell ele usa exatamente esse termo, né? Que o herói ele se torna um arauto. O surgimento então do herói como essa figura renascida, né? Ele traz o anúncio, né, como um arauto de algo historicamente relevante, né, ou uma alvorada ali de uma iluminação espiritual. Aí, no caso aqui, os dois. Né? Existe ainda o mito que pode ter como base da aventura uma busca visionária por algo relevante, né? Uma visão que tem a mesma forma em todas as mitologias que apresentam esse esforço essencial. O herói, então, ele abandona o mundo onde está em direção a algo mais profundo, algo mais distante, mais elevado, atingindo aquilo que faltava à sua consciência no mundo em que ele habitava anteriormente. A mensagem aqui desse arauto, do surfista prateado, ainda vai ser melhor analisada, mas assim como em muitas outras histórias que são assinadas por Stan Lee, a do surfista prateado nos traz um constante diálogo, não apenas com questões filosóficas e políticas, mas também com questões científicas e tecnológicas. Né? Essa redução ali do herói ao átomo é um exemplo disso. Ainda que muitas vezes as questões científicas elas sejam aqui muito imprecisas, em razão da natureza fantasiosa aqui da própria história, né? Mas a verdadeira ciência que se oculta aqui entre as páginas dos quadrinhos é o suficiente para estimular a nossa curiosidade, né? Atribuindo ali alguma admissibilidade a essa fantasia, aproximando um pouquinho a fantasia da realidade. E a gente vai tentar trabalhar com isso também. A gente pode observar, por exemplo, que na reestruturação de Nohim, quando ele é reduzido a um átomo, a gente tem uma similaridade muito grande com o que acontece, por exemplo, com o diamante e com o grafite. Tá? Ambos constituídos por um único e mesmo elemento químico, né, que é o carbono, mas, no entanto, exibem propriedades completamente distintas em razão do modo de organização espacial desses átomos. A organização dos átomos está relacionada ali com o número de coordenação e com a natureza das ligações químicas nessas estruturas. O átomo de carbono, por exemplo, ele é capaz de se associar aos outros átomos por ligações químicas, formando estruturas em cadeia, tá? Sendo predominantemente responsável, então, pela própria química na vida. Por isso a pertinência aqui da redução de Nohim a um modelo atômico, o que demonstraria então a sua reestruturação atômica, sendo impulsionada pelo poder cósmico aqui de Galactus. A exemplo então do grafite e do diamante, em que a única diferença é a organização dos átomos de carbono, a capacidade de Galactus em ordenar essa reorganização o torna capaz de criar um dos seres mais poderosos do universo aqui das superaventuras. Mas isso a gente vai ver também que só foi possível devido à natureza de Nohim. Assim como não seria possível que um diamante se formasse sem o carbono. Percebe que ele traz à tona a essência do personagem. Os poderes do surfista prateado vão surgir como uma externalidade das suas virtudes. Tá? Essa transformação aqui do Nohim em surfista prateado é o momento em que um simples indivíduo se torna um ser superpoderoso, assim como um grafite se torna um diamante. E ainda que a sua aparência e as suas propriedades sejam completamente diferentes, seus atributos internos e as suas virtudes metafísicas permanecem inalterados. Por isso que eu fiz questão de estudar com vocês a civilização e a criação do Nohim, porque o herói ele não surge aqui. Tá? Aqui ele se apresenta e ele se transforma, mas ele só se apresenta nesse momento porque ele já existia anteriormente. Ele foi criado para ser um herói. Tá? Ele desde a sua infância ele se preparou para esse momento. Então, por isso que eu achei muito importante a gente estudar também a infância dele. O herói ele não surge quando ele ganha poderes. Tá? O herói, por sinal, ele não precisa ter poderes. Tá? O herói ele é algo que surge não pelo poder, mas pela atitude. Tá? Atitudes heróicas fazem um herói. O diamante ele é o mineral natural mais resistente que se conhece, né? Enquanto o grafite está entre os menos resistentes. Olha que interessante. Para que o grafite se torne diamante, é necessário uma pressão ali de aproximadamente 70 mil kg por centímetro quadrado. É uma pressão enorme. E uma temperatura de 2.000 graus Celsius. Da mesma forma, Nohim ele é impulsionado aqui a se tornar um herói
tanto no plano metafísico quanto no plano físico, por essa interferência de Galactus. Tá? Aqui a gente tem algo muito interessante que é uma constante em vários mitos, que é o vilão fazer o herói. O que isso quer dizer? Qual é essa relação do herói com o vilão? E aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque isso eu acho que é muito válido para o nosso dia a dia. Tá? O vilão, ele representa o desafio. Não há superação sem um desafio. Você não consegue mostrar o seu valor se você não tiver alguma dificuldade a ser superada. Vamos fazer uma analogia aqui com o mito de Hércules. Tá? Hércules, ele é fruto de uma traição de Zeus. Ele é filho de Alquimena, né? Com Zeus. Ele nasce então um semideus. Hera, muito brava pela traição. Zeus, tentando apaziguar, me dá o seguinte nome para o filho: Heracles, ou Heracles, né? Heracles ou Heracles, enfim, tanto faz. Mas Heracles ou Heracles significa a glória de Hera. Hera, esposa de Zeus, a mulher traída. Gente, ele achou mesmo que isso ia melhorar a situação? Bom, ela ficou louca da vida. E ela impôs muitos desafios ao Hércules ao longo de sua vida. Tá? Incluindo os 12 trabalhos de Hércules, que fizeram com que ele se desenvolvesse, ou seja, a cada um dos 12 trabalhos de Hércules, ele adquiria novas habilidades, novas aptidões. Tá? E conforme ele foi executando esses trabalhos, ele foi se tornando alguém melhor, e no final da história, Hércules se torna um deus. Tá? E aqui eu tenho uma visão de que Hera, em algum momento, de fato se orgulhou dos feitos que Hércules realizou. E me pergunto se de fato ele não se tornou, né, a glória de Hera dessa forma, diante da pressão exercida ali pela ameaça de Galactus. O nosso protagonista se prontifica aqui a resistir como um verdadeiro herói, adquirindo então no plano físico as qualidades necessárias para permanecer resistindo às provações. Gente, o ciclo cosmogônico, o ciclo do herói, é muito parecido com um videogame. Se você gosta de videogame, você vai entender o que eu estou falando. Você aparece ali no começo do jogo fraco. Você conhece outros personagens que vão te dar novos conhecimentos e vão te apontar como você vai fazer para evoluir. E eles vão eventualmente dizer: olha, em tal lugar tem tal item, um equipamento que pode te ajudar. Ou em tal item você vai adquirir, em tal lugar você vai adquirir tal poder, e tal poder vai te ajudar. Então você vai ao longo do jogo se tornando mais forte, vai adquirindo novos conhecimentos, não é? Você vai adquirindo novos poderes, novas armas, novos equipamentos, novos golpes, enfim. Você imagina se você pegar o seu personagem do início do jogo e jogar ele lá pro final para lutar contra o chefão. Ele não vai dar conta, porque ele não pegou nenhuma das armas que ele tinha que pegar para enfrentar o vilão. Ele não adquiriu nenhum dos conhecimentos que ele precisaria adquirir para enfrentar aquele vilão. Tá? Então, o ciclo do herói, ele passa por essas transformações, aquisição de novos conhecimentos, de novos equipamentos, tá? De novas capacidades. Dessa forma, então, o protagonista adquire então aquelas qualidades físicas que ele não tinha, que são necessárias para que ele possa permanecer então resistindo ali àquelas provações. Assim temos então a origem de Nohim até a sua transformação em surfista prateado. Ainda vamos estudar com muito mais calma, com muito mais atenção, a constituição física e metafísica do herói, do surfista prateado. Mas antes de conhecer a criatura, é necessário que a gente conheça o Criador, né? Galactus. Vamos estudar a fundo então a sua origem, a sua constituição física, metafísica, o seu funcionamento, né, o funcionamento do seu corpo, o funcionamento dos seus poderes e o significado mitológico desse ser aqui que beira uma divindade. Após, vamos fazer a mesma análise com o surfista prateado. Tá bom? Encerro então essa segunda parte e entro agora numa terceira parte em que a gente vai estudar bem a fundo o vilão, Galactus, se é que ele é um vilão realmente.